O questionamento é: quem é o obreiro? Ou o que é o obreiro? Quem é o obreiro? O que faz o obreiro? Quais são as características de um obreiro? E quem é o Espírito Santo? Quais são as características do Espírito Santo? E partindo desse princípio, eu já quero começar a nossa interação aqui, nesse momento. Os irmãos definiram muito bem. O obreiro é o trabalhador, aquele que está em função de algo, aquele que está em função de um propósito, aquele que está em função de um projeto, de uma chamada, de um ideal. Este é o obreiro, certo? A grosso modo, nós podemos destacar aqui algumas atividades, ou melhor, algumas 4 frentes que podem esmiuçar o que um obreiro faz. O obreiro, ele tem o seu trabalho evangelístico. E o trabalho evangelístico do obreiro é muito claro. É expor a boa notícia do evangelho. Então, como o pastor Edson Ângelo mencionou aqui, eu amei ouvir isso. Porque o obreiro, ele tem esse cunho também assistencial, tanto à comunidade, os necessitados da comunidade, como da igreja local. E o obreiro, e quando eu digo obreiro, nós como igreja do Senhor, disponíveis para trabalhar pelo Senhor, ou para o Senhor, como você preferir, este precisa entender que ele é um fato novo. Não só dentro da comunidade da igreja local, mas dentro da sociedade que ele está inserido. Ele é um fato novo, um agente de novidade. E como ele vai mudar e como ele pretende mudar aquele ambiente que ele está inserido e a sociedade que ele está inserido. Vou dar um exemplo para vocês. A questão é ser um fato novo. Jesus! A questão é trazer um fato novo para dentro da comunidade cristã. Ô pastor, o sonoplasta tá ruim, pois bem, e você? Tá fazendo o que para isso? Tá fazendo o que para isso? O pastor Marcos Tadeu sempre dizia pra gente que aquilo que nos incomoda talvez seja o nosso chamado. Se você fica incomodado com a forma que cuidam das crianças, talvez é porque você tem que começar a aprender a cuidar das crianças para poder cuidar do ministério infantil. Se você fica incomodado com a forma que acontecem as ministrações na igreja em que você congrega, talvez está na hora de você começar a compreender. Preciso me preparar para pregar o evangelho de uma forma que seja mais proveitosa. Está sendo esse fato novo, essa mudança. Então nós falamos do cunho evangelístico que o obreiro tem. Nós falamos do cunho assistencial que o obreiro tem. O obreiro, ele tem um cunho também, e esse é importantíssimo, pastor Edson, que é o cunho administrativo. O obreiro, ele precisa estar apto para ajudar na administração da igreja, contribuir com a organização da igreja, não é verdade? Tá certo? Para a comunidade cristã e para a sociedade. Administrativo, se predispor à organização da igreja. E discipulador, tá certo? De guiar, ensinar os novos crentes e assim por diante. Perceba que o caminho do obreiro, e a gente já observou aqui diversos comentários referentes à solidão, por exemplo. Nós observamos aqui diversos comentários, pastor, referente à dificuldade que o obreiro pode encontrar se ele não saber lidar e dosar a relação dele com a obra do Senhor e a sua própria família. E o caminho, ele pode ser espinhoso, ou melhor, ele é espinhoso. O caminho, ele é espinhoso. É gratificante, porém espinhoso. Glória. A pergunta é essa: quem é esse Espírito Santo? E é importante que a gente mencione isso para a gente compreender, ou melhor, a gente verificar o que nós entendemos acerca do Espírito Santo. Então, um de cada vez. O Espírito Santo é Deus. Aleluia! O Espírito Santo é Deus. Glória a A Deus! nossa mentalidade humana, ela predispõe que existe uma hierarquia divina, e não existe. É verdade, Jesus. Não existe. Mas a minha mentalidade, pastor Ramiro, ocidental, ela me faz entender que quando eu menciono Pai, Filho e o Espírito Santo, eu estou dizendo que o Pai tem um nível de autoridade, que o Filho tem um nível de autoridade e que o Espírito Santo tem um nível de autoridade. É mentira! É verdade, Jesus! Se alguém está dizendo isso para você, afirmando para você que o Espírito Santo tem um grau de autoridade ou é menor do que o Filho, está mentindo. Está dizendo que o Filho é menor do que o Pai, que ele tem um grau de autoridade menor, de que ele é inferior ao Pai, estão mentindo para você. Não existe hierarquia nesse sentido. Aleluia! Não existe hierarquia. A minha mentalidade não vai fazer isso, e é normal. De pai nós falamos de autoridade. Quando nós falamos de filho para nós, é aquele que é submisso ao pai, não é mesmo? Para nós, o ocidente, é normal. A mentalidade vai fazer isso, mas nós, como obreiros do Senhor, nós precisamos compreender que não existe esse tipo de hierarquia. Ah, Ronald, mas por que nós mencionamos Pai,
Filho e Espírito Santo, nessa sequência. Por que não Espírito Santo, Filho e Pai? Isso fala de ordem de revelação, não de hierarquia. Aleluia. O Pai se revela, o Filho se revela, então o Espírito Santo se revela. Então você percebe que é ordem de revelação e não é sua atuação. Como se dava a sua atuação, por exemplo, no Antigo Testamento? Alguém tem uma opinião acerca disso? Do homem é de forma esporádica e pontual para determinada obra, tá certo? Então ele se manifestava em momentos específicos e as pessoas escolhidas para cumprir determinadas tarefas, como profetas, reis, sacerdotes e assim por diante. Juízes capítulo 14, verso 19. Alguém pode ler? As coisas, ela não está cheia do Espírito Santo. Isso, não rouba a consciência. Porque o que o Espírito Santo enche? O Espírito Santo, ele alcança o nosso espírito humano, que é aquilo que nos faz conectar-se com Deus. Diferente do diabo. É verdade. Onde o demônio enche? Por que a pessoa perde a consciência? Por que rouba essa consciência? Não é verdade, pastor? E o pastor mencionou muito bem isso. Não é verdade? Então assim, a gente precisa elucidar isso. Porque eu não vim apagar fogo de ninguém, mas a gente precisa compreender que como que é? É racional. Racional, pastor, é isso aí. Pula, mas sabe por que tá pulando. É. Pode dar uma outro, mas é do mesmo tipo. Tá vindo outro, alos, tá certo? Agora, se ele utilizasse a expressão héteros, ele tava dizendo, tá vindo outro, mas é diferente de mim. Tá vindo outro, mas não é igual eu não, tá certo? Ele tá dizendo, eu sou Deus, ele não é isso. Tá dizendo, é outro do mesmo tipo, da mesma essência, da mesma qualidade. O mesmo, tá certo? Tá vindo, afirmando a divindade do Espírito Santo. Então Jesus, quando ele fala isso, ele afirma a divindade do Espírito Santo. Eu posso dizer uma coisa para vocês e reitero, porque isso é importante. Isso é importante. O Espírito Santo é Deus. Glória a Deus. Certo? O Aleluia. Espírito Santo é Deus. Aleluia. Tá certo? Ah, mas Ronald, a promessa é, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não vos deixarei órfãos, vou mandar um consolador. Voltarei para vós, fazendo alusão de arrebatamento e igreja vivendo no reino do Senhor. Tá certo? Só que o Espírito Santo tem função de ensinar e lembrar as palavras de Cristo. Ou seja, quando a igreja do Senhor estiver presa na situação atual, no sentido de que vivendo apenas a sua vida terrenal, sem a compreensão de que de fato existe uma vida espiritual nos aguardando junto ao Senhor, é função do Espírito Santo nos fazer lembrar de uma promessa que ele fez, que ele voltaria. Aleluia! Então o Espírito Santo tem interesses secundários. Tito é colocado na cidade de Creta, a igreja já estava instituída. Precisava colocar em ordem as coisas. Estabelecer presbítero, obreiros e assim por diante. Aí o camarada poderia dizer, pera lá, eu sou grande demais para essa obra pequena. Só que quem se acha grande demais para uma pequena obra, sempre vai ser pequeno demais para obras grandes. Sempre. Então o obreiro, ele não serve, o cheio do Espírito Santo, tá? Ele não serve com interesses secundários, tá certo? Ele compreende, por exemplo, Stuart Mill, né, no período da urbanização, ele tem uma frase, as pessoas estavam vivendo num contexto na industrialização, por exemplo, da falta de valor ao homem, ao humano, ao ser humano. Fazer, pois bem, cheio do Espírito Santo? Pois bem, lugar com inúmeras necessidades revelam inúmeros chamados. Então, cuidado, tá certo? Cuidado, tá certo? Repito, cuidado. Encerro dizendo para os irmãos um alerta. Cuidado com o talento natural, tá certo? Talento natural, às vezes, a gente confunde com o chamado de Deus. Na verdade, talento natural a gente às vezes confunde com o chamado de Deus. Às vezes o camarada fala bem, a gente pensa que Deus chamou ele para determinada obra, não chamou, então cuidado com o talento natural. Então, se nós somos realmente cheios do Espírito Santo, obreiros cheios do Espírito Santo, nós temos essas características que, infelizmente, não podemos adentrar, mas eu creio que Deus vai preparar uma nova oportunidade em nome de Jesus, amém? Deixa eu abençoar em nome de Jesus.